Nós vamos começar fazendo uma prática de meditação, do relaxamento, de trazer a nossa atenção ao momento presente, relaxar o corpo, deixar todas as preocupações vão se esvaziando naturalmente. Naturalmente por quê? Porque à medida que nós trazemos a atenção a um objeto específico, no caso a nossa respiração, a nossa atenção vai se deslocando das preocupações, das confusões, das angústias, ansiedades, enfim, das preocupações do dia, permitindo que o nosso corpo relaxe, a nossa atenção repouse, gerando uma grande sensação de pertencimento ao momento presente, mesmo consciente de tudo que compõe esse momento presente, as pessoas que estão ao nosso redor, o ambiente que nós estamos, os sons, os aromas, enfim. Tudo isso, à medida que nós relaxamos e vamos trazendo à mente gradualmente a nossa respiração e deixamos que nós passemos a viver essa respiração, viver o momento presente, totalmente deslocado das preocupações, das angústias, das ansiedades, porque a nossa atenção olha para o movimento da nossa respiração e desenvolve esse pertencimento, esse ancoramento no momento presente, totalmente lúcido, sereno, consciente, porém pausado ou repousado no movimento gentil e suave da nossa respiração. Então, nós vamos fazer isso por alguns minutos e depois nós começamos a temática de hoje. Sempre lembrando que tudo que a gente faz, por exemplo, agora nós vamos fazer uma prática de meditação, mas independente, seja o que você for fazer durante o dia, cada vez que você for começar uma nova conversa, um novo encontro, uma nova reunião, o deslocamento do ponto A para o ponto B, você sempre deve checar qual a motivação e intenção que me leva a esta ação. Porque se você não tiver claro para você qual a motivação e intenção, você não sabe porque está indo do ponto A para o ponto B, e quando chegar lá no ponto B, você não tem clareza por que você está lá. Então, é muito importante que nós, mesmo nas coisas mais simples, que nós tenhamos sempre plena consciência do que nos move de uma ação para outra, de uma ação para outra. E aí nós podemos chegar no fim do dia com uma sensação de realização. Eu realmente realizei as coisas que eu havia me proposto durante o dia. Se houve alguns desvios na minha agenda, eu tenho consciência porque eu aceitei, adotei aquela nova etapa, novo diálogo, nova reunião, ou seja, mas não fazer as coisas de súbito e não fazer as coisas sem estar lucidamente consciente o porquê, qual a motivação e intenção de fazer isso, tá? Isso vem dessa prática. E ao fazermos isso também, quando a gente desenvolve motivação e intenção, nós devemos observar, quando eu tomo a decisão de fazer tal coisa, por exemplo, agora nós vamos meditar, mas vocês saíram de suas casas e vieram aqui. Vocês aí em casa deixaram de fazer um monte de coisa, também para poder sentar aí na frente do seu dispositivo e participar desse encontro, dessa conversa. Então, há que se ter uma motivação e intenção, porque senão a gente dorme no meio da aula, ou a gente levanta, nem chega na metade dela, e também a gente não usufrui, porque a gente não tinha certeza qual a motivação e intenção que nos trouxe a isso. Mas mais do que isso, é quando você toma essa decisão, perceber se essa decisão dá a você uma certa sensação de alegria. Alegria de poder estar participando da conversa, alegria de poder estar indo a tal reunião, a tal viagem, a tal encontro, ou mesmo de ficar em casa. Hoje eu vou decidir ficar em casa e relaxar. É uma decisão. Então, isso é importante. Será que cuidar de si para cuidar do outro? Estar sempre bem consigo mesmo para poder estar bem com o outro. Produzir no seu trabalho, nas suas relações familiares e assim por diante. Então, isso é muito importante. Tá bom? Então, a primeira coisa, motivação e intenção. Ver se há contentamento na escolha que você fez.
E aí você traz toda a sua atenção para aquilo que representa a escolha que você fez. Ok? Então, nós começamos assumindo uma postura que nos dê uma experiência de conforto e bem-estar. E devemos permanecer nessa postura durante todo o exercício, à medida do possível, imóveis. Porém, se durante o exercício houver alguma necessidade de fazer correção à sua postura, pode fazer. No entanto, faça minimamente e sempre acompanhado de sua plena consciência e respiração. Tendo então assumido a postura que lhe oferece uma sensação de conforto e bem-estar, durante todo o exercício, respire pelas suas narinas, se for possível. Durante todo o exercício, a cada exalação, o contínuo relaxamento do seu corpo, começando pelo topo de sua cabeça, sua face, pescoço, ombros, braços, mãos, peito, abdômen, coluna, quadris, pernas, joelhos, tornozelos, pés, dedos dos pés. Observe como um scanner todo o seu corpo. E à medida que a sua atenção passa por cada parte do seu corpo, certifique-se que aquele lugar está relaxado em uma experiência de conforto e bem-estar. Também a cada exalação, naturalmente deixe ir, sem forçar, qualquer preocupação, angústia, ansiedade, confusões, medos, naturalmente. Em meditação não há nenhum objeto de apego, também não há nenhum objeto de aversão. Apenas reconhecemos e no movimento gentil de nossa respiração deixamos por essas emoções aflitivas possam se mover, partir, e se ficar nós acolhemos. Gradualmente conduza sua atenção à experiência de sua respiração. Cada inalação, a pausa e a exalação. Acompanhando com a máxima acuidade a sensação da inalação, a pausa e a exalação.
contínuo relaxamento do corpo a cada exalação. Por alguns momentos, observe seu corpo, se ele está totalmente relaxado, se há algum ponto que necessita atenção, leve a sua atenção até esse ponto, respire nele, até que relaxe e todo o seu corpo experiencie que está relaxado, confortável e respirando. Todo o nosso corpo respira, inalando, a pausa e exalando. E à medida que experienciamos gradualmente, cada vez mais, uma profunda sensação de relaxamento e pertencimento ao momento presente, podemos também, por alguns instantes, desenvolver por nós mesmos acolhimento. E a cada inalação, sentimos cada vez mais acolhidos em nós mesmos. Totalmente consciente do nosso corpo, da nossa vida. Acolhemos-nos em nossas qualidades. Fazemos isso continuamente a cada inalação. Expandimos isso a cada pausa. E exalamos gratidão. Até que venhamos a nos sentir por nós e em nós mesmos, amados, respeitados, seguros e protegidos. Neste momento presente, em nós mesmos. Para desenvolver ainda mais a acuidade, a atencionalidade ao momento presente, podemos intencionalmente levar a nossa atenção às nossas narinas e por 21 ciclos de inalação podemos acompanhar a entrada do ar, volume, temperatura, a trajetória do ar das nossas narinas, traqueia, preenchendo nossos pulmões. O nosso abdômen naturalmente se expande, nosso corpo se revitaliza. A pausa plena e consciência do momento presente. O relaxamento, o abdômen contrai, os pulmões se esvaziam. E o ar saindo novamente, passando pela traqueia, nossas narinas, volume e temperatura. Podemos fazer isso, sustentar a nossa atenção no objeto específico.
as nossas narinas e a sensação do ar entrando, se expandindo e a exalação. Começamos agora a cada inalação. Caso venhamos a perder a conta devido a uma distração qualquer, não tem problema, comece do 1 novamente. Podemos começar. E agora, naturalmente, deixamos que nossa atenção, nossa mente repouse no momento presente, sua própria natureza, significando não damos a nossa atenção nenhuma tarefa. Apenas deixamos que tudo repouse naturalmente no momento presente. Seja o que for que surja na nossa tela mental, apenas notamos mais, não nos envolvemos com nada que ali possa surgir. E naturalmente, seja o que for que surja ali, em seu próprio tempo e espaço, retrocede e se dissolve. E nossa atenção permanece na experiência de luminosidade, espaço, lucidez, calma mental, no momento presente.
Assim, para encerrar o exercício, permanecemos nesse estágio de lucidez, tranquilidade, calma, profundo pertencimento ao momento presente, o aqui e o agora. Fazemos 3 inalações longas, gentis. Abrimos nossos olhos, sem olhar para nada específico. Movemos os dedos dos pés, das mãos. Podemos gentilmente nos alongar, nos espreguiçarmos. Desenvolver profunda gratidão pelo momento presente, pela nossa vida. Trouxeram um chazinho aí? Ninguém entrou com o seu chazinho? Obrigado. É, tá bom. Muito bem, então, como eu havia dito no começo, antes de termos começado a gravar, então essa semana nós vamos ter 2 palestras, hoje e quinta-feira, encerrando o mês do Sagadawa, além que o período do Sagadawa se encerra hoje, foi do dia 30 de maio até hoje, 28 de junho, no nosso calendário. No calendário tibetano, a data de hoje é lua nova. Na data de hoje, o calendário tibetano repete amanhã, no nosso calendário será 29. E hoje, no calendário também tibetano, é dia de Buda Shakyamuni, é o último dia do Sagadawa. Então é um dia especial, é um dia que a gente deve desenvolver profunda gratidão pelas práticas que nós pudemos fazer durante esse mês, aqueles que fizeram refúgio, retiro, tiveram vozes bodhisattva, intensificaram suas práticas pessoais, enfim, seja o que for. O que vale lembrar é que todas as nossas ações meritórias, ou seja, qualquer ação que nós tenhamos feito, com a pura intenção e motivação de ser benéfico a todos os seres, os méritos que nós geramos durante esse período são incomensuráveis, se multiplicam por milhões. Então, aspiro que todos tenham tido um bom Sagadawa. E a maneira de encerrar o Sagadawa é pensando, né, de uma maneira de como que, mesmo que 2.500, quase 3.000 anos depois da iluminação do Buda Shakyamuni, como que esses ensinamentos permanecem, como que nós temos acesso a ele e o quão importante esses ensinamentos são ou podem ser na nossa vida diária. Então, é sempre importante lembrar que o Dharma, os ensinamentos do Buda, eles podem ser vistos sob os 3 aspectos. O aspecto da filosofia, da psicologia, das ciências contemplativas ou meditação, como Shamatha, Vipassana, o Shunyata. Também pode ser visto como pesquisa e ciência, que muito tem se feito sobre isso nos últimos 30 anos. E também pode ser visto como uma prática espiritual. Eu não costumo dizer que o budismo é uma religião, porque Siddhartha, o Buda, não teve em nenhum momento a intenção de formar uma religião. Porque o Buda tinha a intenção de saber se havia alguma maneira de nós cessarmos o ciclo do nascer, crescer, envelhecer, adoecer e morrer. Esse ciclo não tem como cessar. Uma vez que nós nascemos, nós cumprimos esse ciclo. Mas, para além disso, quando o Buda alcança a iluminação, ele entende que isso é um ciclo, realmente. Nascemos, crescemos e morremos. Mas o que também se entende é como que esse ciclo permanece, que nós chamamos de ciclo sansárico.
Então, o ciclo samsárico, a palavra samsara significa há sofrimento. A palavra nirvana significa ausência de sofrimento. Mas o importante é nós sabermos que no nosso dia a dia, assim como nós vivemos nossa vida, alguns momentos nós experienciamos nirvana e alguns momentos nós permanecemos no samsara. Então, não é a questão de morrer num lugar e nascer outro. É uma questão de nós virmos a entender o que dá surgimento à experiência de samsara, o que dá surgimento à experiência de nirvana. Então, se nós nascemos nesse ciclo humano, então existe uma coisa que se chama as 4 novas verdades. A primeira nova verdade, que é as 4 novas verdades são os primeiros ensinamentos que o Buda deu. Há sofrimento, origem do sofrimento, a cessação do sofrimento e o caminho óctuplo. Então, dukkha, que seria a primeira, significa uma experiência de angústia, de ansiedade, de medos, de confusões. Mas isso tudo está totalmente atrelado justamente ao nascimento humano. Então, nós podemos pensar, nascemos num corpo humano, um corpo sensorial. Esse corpo nasce, cresce, envelhece e morre. Esse é o ciclo biológico, não tem como evitar isso. No entanto, aquilo que pode ser experienciado como sofrimento, aquilo que pode ser experienciado como felicidade, não está na natureza das coisas, mas está na natureza de como nós percebemos a realidade. E tanto é verdade que, frente a diferentes situações, podemos estar num grupo de pessoas experienciando uma mesma coisa, e alguns de nós experienciar aquilo com grande euforia, alguns de nós experienciar aquilo com uma experiência de grande sofrimento. Então, o sofrimento não está na coisa que nós estamos experienciando, mas está da maneira como nós percebemos isso. Como nós podemos acolher determinada situação, como nós podemos ter aversão a determinada situação. Ou podemos ter indiferença por determinada situação. Então, essa percepção que surge, ela é única para cada um de nós. Então, também o nosso corpo físico é um corpo sensorial, é um corpo vivo, experiencia dor, experiencia prazer, experiencia decrepitude e vai experienciar a morte. Então, como que nós experienciamos esse prazer e quanto que nós nos desdobramos em 1000 para busca de prazeres sensoriais? E como nós ficamos extremamente raivosos quando as experiências de prazer cessam. Mas toda e qualquer coisa que nós experienciamos, mesmo o nosso corpo, mesmo o nosso nascer, crescer, somos crianças, somos pré-adultos, adolescentes, pré-adultos, adultos e envelhecemos. Também como é que nós vivemos cada uma dessas fases da nossa existência. Como nós aceitamos as mudanças que vão acontecendo com nós naturalmente. Que faz parte desse ciclo. Aí tem os adoecimentos. Aí hoje em dia nós aprendemos que há muita próxima relação entre o desenvolvimento das nossas enfermidades em relação às nossas emoções. E essas emoções aflitivas, elas surgem justamente quando nós não compreendemos, não aceitamos a realidade, as coisas como elas são. Então, dentro do Dharma, dentro da filosofia budista, nós vamos estudando isso nesses aspectos. Nós somos convidados a nos tornarmos cada vez mais conscientes de nós mesmos, isso que nós acabamos de fazer, uma meditação curta dessa, mas ela é suficiente para nos deixar olhar como que nós nos sentimos, nosso corpo. Às vezes podemos estar com alguma dor muscular, alguma dor isso, alguma dor ali, podemos estar com alguma indisposição, ou podemos estar totalmente saudáveis. Podemos ter um dia
ter tido um dia calmo, podemos ter tido um dia extremamente agitado, mas aí quando a gente aprende a meditar, aprende a se familiarizar com essas coisas, nós vamos desenvolvendo a habilidade de começar a dar mais atenção de como que as coisas vão surgindo. Então, nada acontece por acaso, nada surge do nada. A gente costuma falar surge do nada. Não, nada surge do nada. Todas as coisas surgem devido às causas e condições. Então, aí entra esse aspecto do Dharma, na parte da psicologia, e nós trazemos atenção ao resultado das nossas ações. Mas aí nós vamos perceber que as nossas ações também não surgem sozinhas. Elas surgem do nosso pensamento, surgem da nossa percepção, da nossa compreensão ou não, da quanto de acuidade a gente traz quando nós somos convidados a uma conversa, ou seja, o que for. Se nós estamos inteiramente presentes naquilo que está acontecendo, se nós realmente observamos a origem daquilo que está acontecendo, uma conversa, um sorriso, o pôr do sol, a chuva, a origem daquilo que nós estamos experienciando naqueles momentos. Se nós trazemos acuidade a essa percepção. Porque se nós começarmos realmente a trazer acuidade a essa percepção, aí nós nunca mais vamos falar as coisas surgem do nada. Não, as coisas surgem como resposta a uma ação. Então, todas as coisas surgem devido às causas e condições. Então, à medida que nós vamos interagindo com as causas e condições, nós damos surgimento a novas causas e condições. Então, nós vamos experienciando o resultado contínuo das nossas ações. E essas ações, por si, elas promovem reações. Aí é um contínuo de ação e reação, ação e reação. A essa ação e reação nós chamamos de karma, a lei de causa e efeito. Então, todas as vezes que nós estamos experienciando, seja qual for a realidade que nós estamos experienciando, conversas, encontros, reuniões, exames, enfim, nossa própria saúde, nos olhar no espelho, experienciar, estou envelhecendo, né? As coisas estão mudando ao meu redor, meus filhos cresceram, os vizinhos se mudaram, o bairro mudou, a cidade mudou, o presidente mudou, ou seja, a contínua mudança de todas as coisas. O tempo todo nós somos expostos a essa contínua mudança de todas as coisas. Quando nós começamos a compreender isso com mais acuidade, olhar isso com mais atenção, nós percebendo esses movimentos todos, nós realmente começamos a concluir que não há nada que você possa ter como posse, como controle, como domínio, porque nós não temos controle sobre as causas e condições. Então, de repente, nós estamos aqui dentro de uma casa, está tudo bem. De repente, como aconteceu no Afeganistão essa semana, um terremoto muda tudo. Nós estamos certos que nós temos controle sobre isso e aquilo, pandemia. Nós estamos certos que as coisas, as políticas, a diplomacia no mundo está mais ou menos, né, dialogando com o outro, uma guerra. Então, de repente, nós estamos saudáveis, de repente, adoecemos. Um amigo querido morre. Um outro amigo querido tem um derrame. Então, uau! Não há, de fato, nenhum controle. Então, o que a gente faz? O que o Dharma faz? Qual é o ensinamento do Dharma para isso? Né? O ensinamento do Dharma para isso é justamente você desenvolver intencionalmente. Isso nós podemos fazer. Né? Através do estudo, da contemplação, da prática, da observação do resultado, e irmos aperfeiçoando. Então, o Dharma diga aqui que nós devemos, primeiro, sustentar a atenção. Então, todos os dias nós devemos, não só de manhã quando acordar, perceber que não morreu, que está vivo, ter gratidão por ter acordado, seu corpo perfeito, funcional e assim por diante. Então, ter consciência disso.
verdadeiramente ter a consciência disso. Não tome isso como um acaso e nem tome por certo que você ainda vai acordar 100 anos. Porque não sabe se a gente vai acordar amanhã de manhã. Ah, larga a mão de ser trágico. Não é largar a mão de ser trágico. É fato. Então, a primeira coisa que nós devemos ter interesse para estudar o Dharma é desenvolver esse estado de atencionalidade. Como nós chamamos, uma pequena prática, bem simples. Mas aí você, nessa pequena prática, talvez você tenha tido dificuldade de sustentar a sua atenção na sua respiração por 10 minutos. Então, se a gente não é capaz de sustentar a atenção em nós mesmos, naquilo que nós estamos sentindo, vivendo, sustentar a atenção no lugar que nós estamos, consciente de quem está ao nosso redor e tudo mais, se nós não conseguimos fazer isso por 5, 10 minutos, então como é que nós vivemos a nossa vida das 8 da manhã às 10 da noite? Onde que a nossa atenção ficou durante esse tempo? Será que nós tínhamos consciência dos encontros, das conversas, o que nós dissemos, o que surgiu como resposta ao que nós dissemos? Por quê? Porque se de repente você, como a gente geralmente fala, não sei, mas do nada aconteceu isso. Eu não sei, o dia estava indo bom, de repente fez aquilo. Eu estava com uma saúde legal, de repente adoeci. Ou seja, a gente costuma dizer isso. Não sei de onde isso veio, não sei de onde aquilo veio, não sei por que isso aconteceu. É porque nós não sustentamos esse estado de atenção. Então, a primeira coisa que o Buda ensinou foi meditar. Foi a necessidade de nós sustentarmos a atenção na nossa realidade. Então, se você olha para a sua realidade, cada um olha para a nossa realidade, todos nós somos seres humanos. Então, nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Ponto. Isso aqui não muda. Pergunta: qual é a minha escolha? Como que eu gostaria de viver esse ciclo? E se as suas ações de todo dia, do pensar, do falar e do agir, todo dia e durante todo o dia, se você consegue sustentar a atenção em um propósito, em um significado, naquilo que realmente você elegeu como importante para a sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento familiar, para o seu desenvolvimento de amigos sociais e assim por diante. Você consegue sustentar a atenção nisso? Ou você facilmente, como na meditação, eu não consigo sustentar a atenção na minha respiração porque eu facilmente me distraio. Mas se distrai com o quê se você está sentado e com os olhos fechados? Me distrai com aquilo que eu não percebo, meus pensamentos. Então, durante todo o dia, eu tenho me distraído com uma sequência infinita de pensamentos e emoções. Mas como eu não exercito essa atencionalidade em mim mesmo, eu não percebo isso. Então eu tenho um propósito às 8 horas da manhã, depois ele muda às 9, depois ele muda às 10, depois eu esqueci todos eles e arrumei outros para 1 da tarde. E isso causa em nós uma série de aflições, frustrações, e assim por diante. Então, na estrutura, a palestra hoje é sobre como a gente pratica, né? A gente entende o que é o Dharma. Por isso está aí lá, estudar, contemplar, praticar. Então, o estudar, é necessário estudar. Mas a primeira pergunta que cada um de nós deve fazer é, bom, nós não somos mais crianças. Depois lá de uma determinada idade, a gente começa a tomar decisões. Mesmo bem imaturo, a gente começa a querer dar rumo nas coisas. Ok, não tem problema nenhum. O ponto é, quando nós começamos, né, como adolescentes, indo para a fase adulta, a tomar decisões, a gente tem que se perguntar, eu tenho maturidade suficiente para tomar decisões sozinho? Qual a participação dos meus pais, dos meus amigos, dos meus professores? Como que eu posso aproveitar ainda, quando sou jovem, que eu estou nessa fase de aprendizado, como é que eu posso usufruir
disso que eu tenho, minha família, meus irmãos, meus professores, meus amigos, ou eu simplesmente abandono tudo isso e acho que eu posso tomar decisões sozinho. Então, no Dharma, a gente aprende que o processo de aprendizado é um processo contínuo. Não importa a idade. Ele é um processo contínuo. E ele é um processo contínuo à medida que você pratica esse estado de atencionalidade em você mesmo, como esse exercício que nós fizemos, muito simples. Mas isso pode se tornar extremamente aprofundado, construindo em cada um que pratica a meditação, uma percepção muito acuída de si, enquanto um indivíduo, vamos chamar assim nesse momento. Esse indivíduo está inserido dentro de um contexto, de uma sociedade, de um universo, e que tudo isso está em movimento. Não há nenhuma peça aqui que está parada. Então, como é que nós lidamos com isso? Quem de nós tem legítimo interesse de realmente perceber que todas essas coisas estão em contínuo movimento, que todas essas coisas estão em contínuas mudanças, inclusive o corpo que você habita, inclusive a percepção que você tem. Então, duas coisas estão simultaneamente em movimento. A percepção que você tem e o objeto que você está observando. Tudo isso. Não é eu estou observando um objeto parado. Não, porque não há nenhum objeto parado. Tudo aqui parece estar parado, né? Mas tem cupim cupendo essas madeiras aí, tá doidado, né? Então, as flores estão murchando, a vela está sendo consumida. Enfim, não tem nada parado. Nosso corpo está envelhecendo. Não há absolutamente nada parado. Então, não é que eu falo assim, espera aqui um pouquinho, eu vou lá e quando voltar vai estar do mesmo jeito. Não. Então, se nós, no Dharma, nós somos realmente convidados a perceber tudo isso. Todas as coisas estão em movimento. E a ideia, ainda mais equivocada, é que nós temos domínio e controle sobre todas essas coisas. Não temos. Então, a maneira de viver de uma maneira pacífica e consciente é justamente saber que não há controle, que não há domínio, que não há posse. E que as coisas estão em movimento. Então, uma forma de viver uma vida lúcida, uma vida sadia mentalmente, emocionalmente e fisicamente, é nós sabermos que todas essas coisas estão em movimento. Então, à medida que nós sustentamos esse estado de atenção, nós permitimos naturalmente que essas coisas mudem. Principalmente que nós mudamos de ideia o tempo todo. Então, quando a gente é muito severo com nós mesmos, não nos permitindo sequer a possibilidade de eu mudar de ideia, o que os outros vão pensar se eu mudar de ideia? Mas todo mundo muda de ideia. E não são mudanças de ideias de A para B. Em cima da maturidade de uma ideia, outras ideias vão surgindo. Como consequência da maturidade. É assim que a gente vira adulto. Porque a gente vai construindo uma história de si próprio, onde nós observamos as mudanças contínuas que estão acontecendo com nós a cada dia. Então, a beleza disso é, eu posso, se eu desenvolver uma acuidade sobre a minha atenção plena, eu posso lembrar o que eu fiz ontem, essa hora, que eu fiz antes de ontem, essa hora, que eu fiz a semana passada, essa hora, que eu fiz o mês passado, essa hora, que eu fiz o ano passado, essa hora. Ou seja, a mente é um contínuo, que se eu treino essa mente, eu vou tendo a possibilidade de lembrar períodos cada vez mais longos da minha própria história. De como cada coisa foi se desdobrando e que me trouxe até o momento presente. Mas eu não sou capaz de dizer o futuro. Porque o futuro eu posso, olha, o que eu gostaria era isso. Só que isso
depende de incontáveis e não absolutamente previsíveis, causas e condições que vão acontecendo como desdobramentos da minha própria escolha em cada segundo, em cada minuto, até que eu chegue neste futuro. Então, eu posso ter um sonho futuro. Mas as ações para que esse sonho aqui da frente venha se tornar realidade, começam exatamente agora. Como o que eu vivo exatamente neste dia de hoje é consequência de um sonho que eu tive uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, ou, como no Dharma a gente fala, desde um tempo sem princípio. Os meus atos, as minhas ações e assim por diante foram dando uma série de causalidades que me trouxeram até esse exato momento, aqui agora, junto com vocês aqui e com vocês aí. Então, no Dharma, quando a gente realmente se propõe a estudar, a gente não vai estudar uma história, a gente vai estudar como que o Buda nos legou um modelo tão sistemático de aprendizado, que vai da filosofia, da psicologia, das meditações, a entender como que as nossas ações do dia a dia, as nossas escolhas no dia a dia, vão construindo cada momento seguinte, cada momento seguinte, cada momento seguinte. Sabendo que, quando eu chego nesse momento presente, qualquer pensamento, qualquer fala, qualquer ação pode dar continuidade tranquila a esse movimento ou pode causar uma ruptura. Por isso que no Dharma a gente fala. 1 segundo de raiva e ódio pode destruir éons. Éons é um período com muitos zeros, inimaginável em termos de tempo. Ou seja, 1 segundo de raiva pode destruir éons de felicidade ou de possibilidade de felicidades futuras, dado o quê? Causa e efeito. Então, como que a gente estuda isso? Primeiro, realmente é estudo. É como se fosse academicamente falando. Então, nós temos um professor do Dharma, e aí nós vamos com ele estudar esse passo a passo. E começa com a meditação, começa com o Vinaya, que significa a conduta. E por que a conduta? Lá vem a aula de educação moral e cívica, não é nada disso. Conduta, justamente pelo que eu acabei de dizer. Cada pensamento, cada palavra, cada ação que nós temos, nem que ela dure 1 segundo, ela pode mudar a nossa vida totalmente. Em um momento de raiva, eu dou um tiro numa pessoa. Em um momento de raiva, eu posso maltratar uma criança, maltratar o meu filho, maltratar minha esposa, maltratar meus pais. Enfim, 1 segundo. Então, a primeira coisa é saber que, se nós realmente queremos ter uma vida cada vez mais tranquila, serena e assim por diante, nós devemos ter absoluta certeza de que cada pensamento, cada palavra e cada ação é que vai dar sustentação a isso que nós aspiramos, uma vida tranquila, lúcida, harmoniosa. Ela é consequência do que nós pensamos, falamos e agimos. Ótimo. Muito bem, mas e agora? Como é que eu penso algo? Uma maneira gentil de dizer. Como é que eu penso algo? Eu penso algo porque os pensamentos são estímulos. Nós temos um corpo sensorial, então nós somos estimulados o tempo todo. Porque a gente ouve, o que a gente come, o que a gente fala, o que a gente vê, o que a gente sente. Enfim, todas as coisas estimulam e cada estímulo sensorial se torna uma imagem mental, se torna uma experiência mental. A maneira como nós olhamos para essa experiência mental e nós reagimos a ela, reagir no sentido dar continuidade a essa experiência, é onde a gente deve zelar. Então, se nós tivermos uma conduta ética, basicamente dizer, zelar que os nossos pensamentos não
pense mal de ninguém, não deseje mal a alguém, ou seja, que o que eu penso, falo e faço jamais dê como consequência a experiência de sofrimento a mim ou a outro. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é isso. Segunda coisa, seja qual for o pensamento, a ideia, o movimento que se surge, que dê nascimento como desdobramento dessa ideia, quando eu pensar isso, ela é ou inclusive, ou seja o que eu vir a falar, fazer, tem a motivação ampla, altruísta, ou seja, quanto mais nós tivermos pensamentos e palavras e ações tentando construir um resultado que seja benéfico ao maior número de pessoas possíveis e não somente a mim. Eu estou construindo a possibilidade cada vez maior que a resultante disso seja felicidade. Então, dentro do Dharma, isso se chama uma palavra meio esquisita, que é bodhicitta, que significa simplesmente assim: eu aspiro que o que eu penso, falo e faço venha ser causa e condição de felicidade a todos os seres. Isso é o que eu aspiro, meu sonho. Agora eu vou me engajar em fazer isso. E aqui vem a primeira experiência. Na hora que eu trouxer, tentar materializar uma ideia, eu vou perceber que eu vou precisar da contribuição de incontáveis outras pessoas. Segundo o ensinamento, todas as coisas são interdependentes. Todos nós somos interdependentes. Você pode ter qualquer ideia, está no campo da sua mente, ninguém está vendo a sua ideia. Mas na hora que você vai materializar ela, você vai precisar ter a colaboração de incontáveis outras pessoas. Então, segunda coisa, nós somos interdependentes. Aí, quando eu entender a interdependência, eu posso olhar para o meu corpo, olhar para essa flor, olhar para o cachorro, olhar para os animais, olhar para tudo. Eu vou perceber, uau, não só sou eu que sou interdependente, todos os seres são interdependentes. E, basilarmente, todos nós somos interdependentes de 5 elementos, que estão todos na natureza. Então, se eu quiser ter uma vida longa e saudável, eu tenho que a primeira coisa é respeitar tudo aquilo que dá sustentação a esta vida. Simplesmente por ir observando. Ninguém está dizendo. O primeiro convite é você desenvolver esse estado de acuidade, de estado de consciência. Estado consciente de como essas coisas estão acontecendo. Então, primeira coisa, Vinaya. Depois eu vou estudar a casualidade, lei de causa e efeito. Vou perceber a interdependência. Não só de todos os elementos, mas de todas as pessoas. Eu vou começar a entender isso. E quando eu olho de novo para o Vinaya, a lei a regra de conduta, eu vou perceber que dentro dessa interdependência, a maneira de se construir uma convivência humana harmoniosa é através do respeito, da gratidão, do acolhimento e da aspiração fundamental de que todos nós sejamos felizes. E agora fica mais fácil de entender se há hoje 7 bilhões de seres humanos vivendo nesse planeta, a aspiração fundamental de todo e qualquer um deles é ser feliz. Então, agora eu vou me perguntar, comecei a estudar o Dharma, vou me perguntar, uau, mas se isso é verdade, por que é que há tanto sofrimento no mundo? Se todos aspiram por felicidade, por que há tanto sofrimento no mundo? Então, uma coisa que é muito sensível dentro do Dharma é que nós somos convidados o tempo todo a investigar. Não simplesmente a achar que as coisas são acaso e porque é o que é dito está certo. Não, eu vou investigar. Mas o objeto da minha investigação começa em mim.
como que, assim como 7 bilhões de pessoas aspiram felicidade, ter uma vida harmoniosa, construtiva, positiva, enfim, eu também, todos temos. Então, por que que há brigas? Por que que há violência? Por que que há tristeza? Por que que há tudo isso no mundo? Aí, terceira coisa que nós temos que trazer, nos tornar consciente, que eu venho dizendo, já estava dizendo no começo. Nós percebemos a realidade de maneiras diferentes. Não, mas nós somos todos seres humanos. Como é que a gente pode perceber a realidade de maneira diferente? Então, Buda foi investigar isso. Vários filósofos foram investigar isso. Se todos nós somos seres humanos, todos nós olhamos para essa mesma flor, por que que a gente não vê a mesma flor? O órgão físico vai ver a mesma flor. Mas a nossa consciência não vai ver a mesma flor. Porque uma coisa é o órgão visual, olhos. A consciência visual que dá conta, eu estou vendo uma flor. Então, todo mundo está vendo uma flor amarela, ou uma roxinha, uma murchinha, tá? Mas aí vem a maneira como nós nos relacionamos com flor, ou com luz, ou com o que seja, e entre nós mais ainda, é absolutamente diferente. Aí vem que não existe a possibilidade mínima de que nós somos, além do corpo humano, o que mais nós somos iguais. Nós somos iguais nas nossas qualidades. Amar, generosidade, compaixão, tolerância, enfim, todas as nossas qualidades. Somos iguais. No entanto, a atenção que nós damos a cada uma dessas qualidades e o interesse que nós temos em viver segundo essas qualidades também são diferentes, apesar disso. Então, aí vem a terceira coisa, que é o condicionante. Como que esse condicionante é construído? Aí, no Dharma, dentro do Dharma, há um provimento que vai dizer: nós somos sucessíveis renascimentos. Aí vem a casinha do acredite se quiser. Mas tudo bem, eu não preciso acreditar nisso. Mas eu não posso negar isso. Por que eu não posso negar? Porque se você investigar, você vai chegar nesse lugar. Porque, se eu pedisse a cada um de nós aqui que olhe para uma mesma coisa e me diga o que você percebe nessa mesma coisa e como que você se percebe olhando para essa coisa, aí nós vamos ver que nós temos sentimentos totalmente diferentes. Mas não somos seres humanos. Da onde vem essa diferença? Então, uma coisa é Citta Matra, dentro da filosofia, que vai dizer tudo é mente, ou seja, tudo que nós vemos através do sensorial cria uma imagem mental. Até aí tudo bem. A pergunta vem, de onde surge a diferença da percepção? Como que nós percebemos isso? Porque é da percepção que gera em nós o movimento da reação. Como nós reagimos frente a tal fato. Né? Aí, mas ele gosta disso, eu gosto daquilo. Perfeito, ele gosta disso, eu gosto daquilo. Mas por que a gente não gosta das mesmas coisas? Esses são os condicionantes. Então, primeira coisa, respeitar a diversidade. Qual, se eu perguntasse para cada um de nós, o quão é fácil ou quão é difícil aceitar a diversidade? As respostas vão ser totalmente diferentes. 10 que elas sejam diferentes. Porque daí a gente vai dizer, de fato, nós temos percepções diferentes. Como que é possível transformar uma percepção que em sua natureza ela tem uma grande diversidade, como transformar isso num movimento comum? É quando nós, novamente apoiados no Vinaya e apoiados na palavra esquisitinha Bodhicitta, constrói a ideia de que, mesmo que tenhamos visões bem diferentes sobre determinadas coisas,
Se nós cultivarmos a vontade, o sonho de que todos os seres sejam felizes, vai haver um movimento totalmente espontâneo que dentro da diversidade a gente encontre um caminho comum, que é que a gente chama de que as nossas ações devem visar um bem comum, onde cada um renuncia um pouco do seu egoísmo, do seu apego ou das suas ideias fixas, permitindo criar espaços para que uma compreensão mais ampla possa surgir e ser usufruída por todos. Esse é o grande passo. E esse passo, ele vai se tornando cada vez mais possível à medida que nós nos reconhecemos na base daquilo que nós somos, humanos. Ou seja, uma humanidade, um coletivo humano. Então, para que nós possamos continuar a existir, nós devemos cultivar essa humanidade. Do contrário, nós podemos destruir essa humanidade. Então, essa é a base daquilo que a Sociedade Dalai Lama chama de responsabilidade universal. Então, se nós nos perguntamos, no nosso dia a dia, com nossos amigos, família, enfim, por que nos é difícil abrir mão de determinadas ideias, determinados conceitos, determinados apegos? Porque nós ainda não desenvolvemos uma compreensão ampla o suficiente para perceber que tudo isso é, de fato, uma ilusão. Por quê? Não há nenhum elemento que você possa pegar, porque a natureza de todo e qualquer elemento é se desfazer. Porque essa flor não nasceu flor, esse vidro não nasceu vidro, esse computador não nasceu computador, este corpo que a gente tanto se aferrou a ele, é tripa, é órgão, é osso, é sangue, agregado. Do mesmo agregado que tem essa flor, do mesmo agregado que tem essa mesa, impossível. Não, não é impossível, porque em última essência, tudo que compõe, mesmo que sejam coisas diferentes, eles têm como base os mesmos elementos. Então, mas aí, nossa, que viagem, você está doido. Não, mas é não fazer esta viagem é que sustenta aquilo que no Dharma a gente chama ignorância. Tem nada a ver com burrice. Ignorar qual é a base de tudo isso que a gente sustenta com tanto apego. Se você olhar qual é a base que sustenta o seu apego, o elemento do seu apego, qual é a base que sustenta o seu ódio, qual é a base que sustenta o seu apego a alguém, qual é a base que sustenta a sua mesquinhez, qual é a base que sustenta a sua inveja, qual é a base que sustenta os seus ciúmes, qual é a base que sustenta as nossas emoções aflitivas, que tolhem a nossa liberdade de viver, que tolhem a nossa liberdade de usufruir. Qual é a base do seu rancor, que corrói toda uma vida? Se você olhar direto para a base disso, você vai ficar muito surpreso, porque você não vai achar substancialidade ali para sustentar isso. Então, talvez o medo de investigar, o medo de chegar lá na frente, talvez dizer, e eu perdi tantos anos na minha vida acreditando nisso. Não me permiti viver cultivando ódio, raiva, enfim, seja o que for. Aí eu já não estou mais falando de coisas materiais. Eu estou falando de coisas que surgem na nossa mente. Mas o apego a esse mouse surgiu onde? Na minha mente. A raiva
que é intangível, surgiu onde? Na minha mente. O ciúme surgiu na minha mente. O medo surgiu na minha mente. Entende? Então, para estudar o Dharma, eu tenho que olhar o Dharma com essa amplitude. Eu tenho que oferecer a mim mesmo, quanto aquele que vai estudar o Dharma, essa amplitude de olhar. Estar preparado para começar realmente a olhar as coisas mais de perto, mais de perto, mais de perto. E aí eu vou chegar à conclusão de que eu tenho uma incomensurável leveza. Tem um título de um livro que chama A Insustentável Leveza do Ser. Existe um livro, um filme, acho que é. Eu acho lindo esse nome. Insustentável Leveza do Ser. Como nós damos conta, nós somos um ser de uma insustentável leveza. O que torna a nossa vida pesada são todos esses agregados que nós vamos construindo na nossa imaginação, e aí a gente olha para isso e pensa que é verdade. E depois eu não sei como desconstruir tudo isso. Então, estudar o Dharma é como significa a ilusão, o que é o significado da iluminação do Buda. Quando a gente fala Buda alcançou a iluminação, não é que ele comprou a CESP. Buda conseguiu a iluminação, a CESP é a Central Elétrica de São Paulo. Bom, enfim, é porque ele alcançou a iluminação porque ele se livrou do sonho, ele acordou da ilusão. É como se fosse um quarto escuro e de repente abrisse a janela. Então, qual é a ilusão? A ilusão é a crença de que os fenômenos são reais. Eles são reais na visão relativa. Está aqui a mesa, está aqui o computador, está aqui meu corpo, está aí vocês, né? Não tem como dizer que não. Mas na hora que eu investigar esse corpo que é agregado, inicialmente pele, osso, sangue, tripa, e assim vai. Mas essa pele, sangue, tripa, e assim vai, é o quê? São os 5 elementos. Então, vou dividindo isso em átomos, células, blá, 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 blá. Tudo isso sobe. Então, por isso que é bom assistir queimação. Não queimação como é para nós, mas queimar mesmo, bota o corpo lá, que até onde estava vivo, brincando, andando com a gente. Na Índia a gente vê isso. Né? Até onde esse cara está aqui andando com o lado, eu estou uma serva comigo, a gente estava brincando, hoje eu estou, está o corpo dele em cima da fogueira, agora dá para botar fogo. Aí aquele corpo começa a queimar, queimar, começa a inchar, começa a explodir, a banha começa a vazar para os lados, de repente, sobrou cinza. Essa é a natureza. O meu apego virou isso. Aí a gente briga, ladreja, se ofende, se agride, gasta uma vida brigando por casa, brigando por herança, de repente morre, virou cinza. De repente a casa que você brigou tanto, queimou, virou cinza. Então, isso acontece todo dia. Por que a gente tem dificuldade? Porque a gente sustenta a ilusão. Então, para estudar o Dharma, eu tenho que ler, estudar, realmente, ter um professor qualificado que me ajude a estudar, que juntos a gente vai desenvolvendo o entendimento, mas aí eu tenho que ir para a vida, vou para o metrô, vou para a estação, vou pegar um avião, pego um avião, voa, passo um oceano, passo um país, passo um oceano, passo um continente, né, como vir daqui para a Índia. Aí você vai olhando, você vai imaginando a riqueza da diversidade humana sobre cada país que você está passando. São todos seres humanos com línguas diferentes, escritas diferentes, costumes diferentes, roupas diferentes, mas o que tem de comum ali? São seres humanos. O mesmo medo que nós temos, os mesmos sonhos que nós temos, as mesmas alegrias que nós podemos vir a ter. E todo mundo morre. Então, se nós queremos trazer leveza para a nossa vida,
a gente deve meditar, e meditar significa ir esvaziando, 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 vai esvaziando os apegos, vai esvaziando as ilusões, porque esses apegos, essas ilusões vão enchendo a mochila de raiva, de ciúmes, de inveja, de ambição, de cobiça, de frustração, de perda, de medo. De repente, a gente não consegue mais andar, porque a mochila está muito pesada. Então, se nós quisermos ter uma vida livre, feliz, nós podemos trabalhar, nós podemos ser empresários, nós podemos ser pais, nós podemos ser mães, podemos ser irmãos, podemos ser amigos, mas nunca esquecendo que tudo isso é impermanente. E na hora que a gente pensa que é impermanente, a gente é convidado, ao começo da aula, vamos meditar. Já que tudo é impermanente, que o momento presente seja verdadeiro. Que cada abraço, cada encontro, cada palavra, cada olhar tenha um sentido, um significado, um propósito. E que tudo aquilo que impede que esse sentido, significado e propósito ocorra, esvazia. Como diz um provérbio chinês. Liberte-se de tudo aquilo que você tem medo de perder. Então, todos os dias você se liberta de tudo aquilo que você tem medo de perder. Porque você vai perder. Cedo ou tarde. Tudo que sobe desce, tudo que nasce morre, tudo que se junta se separa, tudo que se acumula se exaure. Essas são as 4 condições da impermanência. Então, não adianta pôr na caixa, botar no cofre. Se pega fogo no banco, no prédio, pois, ou você morreu, ou o trem ficou lá na caixa, mas você não está mais presente para usufruir aquilo. Então, basicamente, estudar o Dharma é desenvolver uma grande curiosidade, vamos dizer assim, um grande interesse por entender melhor o que verdadeiramente nós somos, trazer significado, sentido, significado e propósito a cada dia da nossa vida. E que bom que a gente acordou de manhã, põe lá o sentido, significado para o dia de hoje. Qual o propósito para o dia de hoje? Faça um propósito curto, que você possa ir realizando ele passo a passo, passo a passo. Cada um que se realiza dá origem ao próximo, e ao próximo, e ao próximo. E cuidar. É como cuidar de uma flor, sei lá, para que a sua atenção permaneça no objeto que traz sentido e significado à sua vida e percebendo que ele está sempre em movimento. Não põe ele na caixinha, deixa ele solto, porque ele está sempre em movimento. Então, eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Certo? Então, como eu disse, hoje é o último dia do Sagadawa. Eu aspiro que todos vocês tenham tido um lindo mês de Sagadawa e que toda e qualquer coisa que você tenha se comprometido durante esse período, que você continue levando isso em ação para o resto do ano. Que as nossas aspirações comuns, que todos os seres tenham felicidade, a causa da felicidade, que todos os seres se tornem livres do sofrimento, das causas do sofrimento, que todos os seres jamais se separem da suprema bênção, pois ali não há sofrimento, que todos os seres possam viver na mais pura e completa equanimidade, livre de apego e aversão aos próximos e distantes. Que essa nossa aspiração imensurável possa realmente viver em nossa mente, nossos corações, todos os dias. Tá ok? Então, meu muito obrigado a todos vocês. E essa aula vai estar no YouTube no máximo em 24 ou 36 horas. Vocês podem assistir ela novamente. E nos vemos na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. Um abraço a vocês, meu muito obrigado.